Boa noite a todos, os queridos ouvintes, internautas. Mais uma vez estamos aqui, juntamente com o presbítero Maviel, para a discussão daquele tema do batismo com fogo. E hoje queremos ainda fazer menção com mais propriedade do texto de Lucas, do capítulo 3, né? E eu gostaria que nós pudéssemos estar lendo o texto de Lucas 3, a partir do versículo 10. Eu pediria ao presbítero Maviel que fizesse essa. Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura no livro de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 10, que diz assim: E a multidão o interrogava dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegando também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhe disse: Ninguém trateis mal, nem defraudeis, contentai-vos com o vosso soldo. Então, nessa característica aqui, a expressão raça de víbora poderia ser usado nesse contexto em que se apresenta aqui publicanos, soldados, fariseus, saduceus, é uma multidão. O que podemos entender aí nessa característica? Eu gostaria de passar esta pergunta para o presbítero Maviel, para junto nós estarmos dialogando. A quem se referiu esta condenação em relação da árvore que seria lançada no fogo e da palha que seria queimada? Seria justamente essa expressão usada para os que estavam descendo as águas batismais? Não, eu não vejo de forma nenhuma, porque assim, nós vemos nesse relato do batismo de João Batista, nessa obra dele, nós vemos ali, podemos assim dizer, vamos 3 categorias de pessoas, né? Os que estavam sendo batizados, os que vinham para ver esse batismo, no caso dos fariseus e publicanos, né? Os saduceus, que vieram para criticar a João Batista a respeito do batismo dele, né, como muitos sabem a leitura, que diz que eles falaram que se ele não é o Cristo, né, porque está batizando, e aqueles que realmente queriam ser batizados, no caso da leitura que acabamos de fazer aqui em Lucas capítulo 3, né, que os publicanos perguntam o que eles devem fazer, os soldados perguntam e a multidão também pergunta. Então Salatiel, vemos aí as 3 categorias de pessoas que podemos relacionar e podemos estudar a respeito da fala que João direciona para essas pessoas, né? Não podemos dizer que João pegou todo mundo, né? Falou uma coisa só. Falou uma coisa só, de forma alguma, né? Então é nisso que eu concluo em dizer que no texto há hiatos. Porque o que é o hiatus? Justamente a fala de João, ele direciona aos fariseus, e quando ele direciona aos fariseus, é bem compreensível que a mensagem é de juízo. E quando ele direciona para os arrependidos, a mensagem é uma mensagem categórica de salvação, né? E quem são esses que são arrependidos aí? Foi apresentado em Lucas no versículo 10, vamos dar novamente aí, os que estão em Lucas 3 e 10, Lucas 3 e 10, e o versículo 3:10 a seguir apresenta aí a característica desse arrependimento daqueles que iam para ser batizado aí. Lucas 3:10 fala assim: E a multidão o interrogava dizendo: Que faremos, pois? Quer dizer, se a multidão interrogava, logo ela tinha no seu íntimo uma característica de arrependimento. Com certeza, com certeza. Quem apresenta mais uns aí? Tem mais uns aí nesse texto? Não, tem os publicanos. O que os publicanos faziam? E chegaram também, versículo 12, 3 e 12 de Lucas. E chegaram também uns publicanos para serem batizados,
e disseram, mestre, que devemos fazer? Então, os publicanos, se eles iam para ser batizados, logo também apresentou a sua confissão. A confissão, já trazia um arrependimento nisso aí, né? A sua confissão. Então, na sua confissão, dá-se a entender que eles ali estavam passando pelo processo, como o texto grego diz, metanoia, né? Mudança de mente. E nessa mudança de mente, ali ele levava os seus atos em confissão, né? O publicano. Mas a recomendação de João para eles era o quê? Para esses publicanos, o que João recomendou a eles no momento que eles apresentaram esta condição a João? Mestre, o que faremos? O que é que João apresentou para eles? Versículo 13. E ele disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Quer dizer, na cobrança de imposto não cobrar mais do que aquilo que era ordenado. Quer dizer, não sejais fraudulento, né? Quer dizer, não sejais fraudulento. O camarada estava descendo as águas e João dando orientação a eles, né? Agora veio um outro grupo aí que são soldados, né? Justamente, o que é soldados? Versículo 14, de 3 de Lucas. E uns soldados o interrogaram, também dizendo, e nós, que faremos? Ele disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Então, o soldado não deveria ser injusto com ninguém. Se ele mostrasse características de arrependimento para aquele batismo, ele deveria aplicar a justiça da maneira correta. Então, a conversação de João aí, ela é bem clara, ele direciona a sua conversação aos publicanos, à multidão que está arrependida, mas para os fariseus e saduceus, houve arrependimento da parte deles? Não. O que você entende aí? Eles desceram para as águas batismais, esses fariseus que vieram de Jerusalém, como dizem lá no capítulo 1 do Evangelho de São João? Não, de forma alguma. Eles foram aquele batismo, mas por uma questão religiosa, né? Para interrogar João se ele tinha legalidade, né? Na verdade, para estar realizando aquele batismo. E se ele tinha essa legalidade. Na verdade, eles não traziam, diferente dessa leitura que fizemos, ele não trazia esse contexto de arrependimento dentro deles, né? Ao ponto de perguntar ao João, o que devemos fazer? Nós queremos ser batizados, os publicanos, nós queremos ser batizados. Né? Fariseus. Os fariseus também, os soldados, nós queremos ser batizados, o que devemos fazer? Né? E isso aí, como o pastor Salatiel falou, já traz em si uma característica de arrependimento da pessoa, diferente daqueles fariseus que se encontra lá em Mateus capítulo 3, né? 3. E esses fariseus, capítulo 3, e saduceus, no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 19, você vai encontrar essa conversação dele com João. É porque no Evangelho de Mateus, tanto de Lucas como de Marcos, né, não dá muita ênfase a essa conversação dos fariseus. Mas Lucas apresenta uma parte daquilo que eles vieram ali, mas a conversa de João para eles foi apresentada como juízo. Primeiro, que os fariseus e saduceus são ortodoxos. Aí eu pergunto para alguém, como que pode um ortodoxo, né, diante do seu regime tão fechado e tão radical, mudar assim da sua categoria de crença? Não há possibilidade. Quem conhece os ortodoxos mesmo, em relação até no judaísmo atual, sabe muito bem o que eu estou falando. Né? Quem é ortodoxo? Os fariseus eram ortodoxos. Os saduceus também eram ortodoxos. E jamais eles foram ali especular. O texto do Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 19, é bem claro dizer isso, do que eu estou falando aqui. Por quê? E agora, a questão maior é onde nós queremos chegar com isso. Porque se o batismo com fogo é apresentado aos fariseus, se eles, como alguns chegam até a dizer que os fariseus iam para ser batizados. E o texto não dá nenhuma característica de que os fariseus desciam ali para ser batizados, não. Né? Se olharmos ali. Né? O que você me diz? Então, aqui em Mateus capítulo 3, verso 7, diz assim: E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo,
né, que, né, diferente do texto de Lucas, onde nós vemos que vinham para ser batizados por ele. Que é os aqui, publicanos. Isso, os publicanos e os soldados, né, alguns da multidão da multidão que estava ali. E aqui não, aqui vinham ao seu batismo, não vinham para ser batizados, vinham ao seu batismo, né? Como nós falamos, vinham ao seu batismo para observar, fazer aquele tipo de observação, né? Se realmente ele oficialmente poderia estar fazendo isso, né? Se ele era o Cristo, né? Se era o profeta, né? Aí nós temos que pegar essas categorias de pessoas e não confundir, né? Que João estava falando raça de víbora, né? Para todo mundo que estava ali, né? Temos que fragmentar as pessoas que estavam ali, os que estavam sendo batizados, os que queriam ser batizados e os que vieram simplesmente ao seu batismo para fazer essa crítica, né? Justamente, e quando olhamos aqui, por aí nós vamos tirar todo o contexto da onde se trata a ideia do batismo com fogo. Porque senão a gente pegar o versículo 11, né, do capítulo 3 de Mateus, com o versículo 10 e com o versículo 12, sem fazer uma análise dentro dos outros evangelhos, nós vamos tirar uma conclusão muitas vezes precipitada. Com certeza precipitada. Precipitada, aí vamos bater o martelo e dizer, isto aqui é batismo para condenação. E o texto dos outros evangelhos não mostra esse conteúdo de condenação em relação ao batismo. Ao batismo, exatamente. Porque quando você olha para Marcos, apresenta, sim, e ele vos batizará com o Espírito Santo. A ideia de Marcos não finaliza com fogo. Certo. Não finaliza. Mas vai saber na visão de Marcos se ele já entendia a ideia de que este Espírito, ele continha essa ideia desta chama. Dessa chama, é verdade. Porque quando olhamos para Apocalipse, no capítulo 4, logo nós vemos o Espírito Santo, meus queridos, como 7 tochas de fogo perante o trono de Deus. E aí? Como entendermos a chegada deste Espírito na descida dele, né, sem essa característica daquilo que ele é apresentado no trono? Por que não esse elemento, né? Fogo. É impossível. Pergunta. É impossível? É o que eu pergunto, né? Para você. Seria impossível essa característica do Espírito Santo com fogo? Vemos a manifestação de Deus muitas vezes na palavra de Deus relacionada a fogo. E nem sempre esse fogo é um fogo que está consumindo, que está matando, que está queimando, destruindo tudo. Nem sempre. Né? Mas não basta só a nossa argumentação, mas sim as bases bíblicas que temos para falar a respeito desse assunto, que é um assunto, né, pastor, muito complexo de se tratar, de se falar. Então, quando eu leio Mateus capítulo 3, verso 10, quando ele diz, né, eis o machado, a raiz da árvore, para quem ele estava falando aquilo ali? Seria para as pessoas que estavam descendo as águas? Isso seria uma coisa, seria uma pancada nas pessoas, né, que já estavam ali arrependidas, né, então, e agora levam uma machadada dessa. Né? Justamente, então ali a conversação de João era justamente para aqueles que estavam reprovando o batismo. Então quando ele diz, eis o machado, a raiz da árvore, ele estava mostrando que aqueles pela qual estava ali, com a sua ortodoxia enraizada, né, para trazer a reprovação daquilo que era a obra divina, o machado já estava correndo ali como juízo, pela qual esta árvore seria onde? Lançada no fogo. Verdade. Né? Porque na verdade eles estavam reprovando aquela obra, né, que João estava fazendo, né? Que o que João fala o seguinte, né? É chegado o reino dos céus, né? Então, se é chegado, João tem essa missão de preparar o caminho para aquele que viria depois dele, né? Que no caso era Jesus, que viria, né? E ali os fariseus iam ali para realmente reprovar aquela obra que estava sendo feita, sendo realizada. Aí, mais uma vez, vamos analisar e ver tudo direito. Não, João não estava falando simplesmente para uma categoria só de pessoas ali. Não só
ele estava falando, a multidão era grande, então tinha diversas categorias de pessoas que vinham ali àquele batismo de João. Então, dessa forma, em analisar como que era feito esse batismo, nós chegaremos à conclusão a quem João disse: eu vos batizo com água, né, para a remissão do pecado, né? Mas após mim virá um que é mais poderoso do que eu, que não sou digno de desatar a correia das suas sandálias, e ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. É o texto original do grego, né? Que não é com, né? É e fogo, né? E fogo, e né? Fogo, é. Porque essa preposição, porque eu quero usar o texto grego nesse parâmetro, o presbítero Maviel. Porque diante dessa preposição e fogo, ou diante dessa condição e fogo, se for a preposição e com fogo, há um meio de que alguém se entenda que há dois batismos aí. E por esses dois batismos querem elevar esse outro batismo como condenação, né? E mesmo olhando o que a frase inicial está dizendo, João dizendo, eu vos batizo, quer dizer, o ato que ele estava fazendo ali, ele estava no momento, a cena de João ali, ele estava dentro das águas. É verdade, com certeza. Dentro das águas pregando e ao mesmo tempo anunciando para quem estava dentro da água, para os que estavam fora, reprovando o batismo, né? Com certeza. É um meio, pelo alguns acham, para dizer que há dois batismos, porque quando pega no texto em português diz, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Logo esse e com fogo aqui é um segundo batismo, que é a condenação, porque liga esta frase do versículo 11 com o versículo 10. Sendo que ali eu vejo que há um hiato. O que é um hiato? Uma pausa da conversação de João com os fariseus e entra para falar com aqueles que estão dentro da água. Então, os batizados, né? Justamente esses aí que estão aí arrependidos no capítulo 3 de Lucas, que são os publicanos, os soldados e uma boa parte da multidão. Exatamente. E ele apresentou essas pessoas a qualificação de um batismo de maneira sobreexcelente, divina, que viria por meio de quem? De Cristo, né? Que estaria trazendo o Espírito Santo, e junto com esse Espírito Santo o elemento fogo, né? É verdade. Pastor, eu tive fazendo uma análise essa semana, sim, né? E vi que grande parte dos estudiosos, pastores, né? Presbíteros, diversos, né? Diversos. Tá, apoiam esse conteúdo nesse versículo 11, em Mateus capítulo 3, versículo 11, né? E com fogo, né? Muitos não pegaram no original. Não. Eu analisei que muitos não pegaram no original. Né? Não entendo muito bem do original, né? O pastor aqui ele é mais expert nisso aqui. Então, mas muitos não pegaram no original. E muitos assemelhei a esse e com fogo, contextualizando o batismo, as pessoas que estavam sendo batizadas, sabe? Com a condenação agora dos que não queriam, os que não queriam crer, com um batismo agora de condenação. Só teve um dos pastores lá que analisou o texto, né? Bom que não pegou muito da raiz, mas que reprovou esse batismo como sendo um batismo de condenação, né? E com esse fogo, né? Com fogo, sendo um batismo de condenação. Porque a princípio, como nós fizemos os primeiros vídeos, se analisarmos o contexto, o que João estava fazendo? Batizando. Certeza. Se ele estava batizando, logo a mensagem dele está referente ao batismo, né? Verdade. Então, quando alguém trouxe aquilo que era contrário, ele trouxe diante da primeira vez que apresenta a mensagem dele como juízo, é diante de alguém que veio reprovar o que ele estava fazendo, né? Que ele até o chamou de raça de víboras, e eles até contestaram, nós somos, né? Da mesma forma que fizeram com Jesus, né?
Da mesma forma que fizeram Jesus. Como Jesus disse no capítulo 8, acho que a partir do capítulo 8 de João, a partir do versículo 22 a 32, né, conhecereis a verdade vos libertará. Eles ao mesmo tempo disseram isso para Jesus, dizendo, ó, nós somos da descendência de Abraão, nunca fomos escravos. Da mesma forma eles falaram com João, né? Como sou filho de Abraão, como se chama nós raça de víbora, né? Aí João diz, não prezam mais entre vós, que é filho de Abraão, porque dentro dessas pedras aqui, Deus pode vou levantar, suscitar filhos de Abraão, né? E bem melhores do que vocês. Então, todo o parâmetro da conversação aí, temos que analisar. João conversa não apenas num contexto geral, levando a sua palavra num todo aquela multidão e chamando a multidão de raça de víbora. Não leva uma mensagem, ele não enfatizou uma mensagem só para aquelas pessoas, não. Não, ele teve que fazer naquele momento dois tipos de mensagem. É verdade. A mensagem para os arrependidos e a mensagem para os que estavam ali endurecidos, de coração duro, para ser condenado. É verdade. Aí as pessoas, voltando, né, pastor, aí as pessoas relacionam o texto do versículo, né, do capítulo 3 de Mateus, do versículo 11, aí relacionam que aquilo ali é um batismo de condenação. Eles afirmam, né, categoricamente. Categoricamente afirmam, que eu vi muitos, né, muitos estudos afirmam categoricamente que ali é um batismo de condenação, né? Aí a gente olha lá o que? A gente olha lá em Apocalipse, olha, pastor, só aqui, né, como nós estamos nessa dinâmica aqui de leitura, então vamos aqui, ó. Apocalipse, capítulo 20, pastor, versículo 15. Sim, pode ler. É aqui, ó. E aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá vendo? Que não foi achado escrito, foi lançado. Aí quer dizer, ele não foi batizado, não teve um batismo, não foi batizado, ele foi lançado. É algo que a gente lança, geralmente é algo que não quer mais, né? Então é aquele que é lançado. Desprezo. Desprezo, né? É um símbolo de desprezo, algo que é lançado. É diferente do que se pode dizer de batismo, né? E pessoas que concordam, né? Que afirmam, né? Que esse versículo 11 está apontando para um batismo de condenação. É difícil, pastor, contextualizar isso na palavra, viu? É muito difícil, viu? É muito difícil contextualizar isso na palavra, da pessoa afirmar, né? Com todos os pingos, com todos os is, que realmente isso aí seria um batismo. Eu não sei, pastor, de onde provém essa ideia. É porque muitas vezes pega a palavra batismo como emergir, mergulhar, com uma ideia de lançar no lago de fogo e enxofre, com uma ideia de imersão, imergir, né? Mas o contexto de batismo não é simplesmente já pegar lá e colocar dentro. Deixa lá, não. Ela tem o seu contexto de batismo dentro do sistema religioso da cristandade. Ela tem a ideia de que é mimergir e ermergir, tirar para fora, né? Então, se o batismo for apenas imersão, nós estamos praticamente nossa fé inválida. O batismo é como se fosse uma morte e ressurreição, né? Morte e ressurreição. Uma morte e ressurreição, né? Onde a pessoa ali, emergido ali, depois ressurge novamente, né? É o símbolo, né? Porque tanto que Paulo fala no capítulo 6 de Romanos que nós todos fomos batizados na morte de Cristo. Na morte de Cristo, é verdade. Né? Verdade. A ideia de batismo como morte, né? Como morte, é verdade. Né? E agora, quando Cristo ressuscita, esse batismo é completado na ressurreição. Na ressurreição, é verdade. Nós somos mortos, o velho homem, quando ele ressurge, o batismo no sepultamento, é verdade, né? É verdade. É o significado original do batismo, no que tange a fé cristã, né? No que tange a fé cristã. Diferente de uma pessoa ser lançada, né? Como fala aqui no livro de Apocalipse, fala que foram lançados, né? Algo desprezado, isso aí não serve mais não, então lança aí. É diferente mesmo. Aqui, para entendermos em relação à palavra batismo e a palavra lançar, eu peguei aqui no grego
o texto de Mateus capítulo 22, da parábola das bodas, né? Aqui o versículo 13 diz assim: então o rei disse aos seus servos: amarrando dele pés e mãos, lançai o mesmo em escuridão exterior, ali haverá o choro e ranger dos dentes, né? Ranger dos dentes. A palavra lançai equivalente, né? Equivalente, que é de lançar. Não tem nenhuma semelhança à ideia de batismo, né? Da palavra batismo, ela não dá nenhuma influência ligada ao contexto de, né? Por que nós estamos tentando fazer essa ligação? Porque o texto da palavra lançar com batismo, porque quem vai ser condenado, ele não vai ser batizado, é isso que nós afirmamos. É verdade. Ele vai ser lançado. Verdade. Lançado com todo desprezo, com todo, né? É tanto que é vergonha e desprezo eterno, eles vão ser lançados, né? É como aquele lixo que havia lá no Vale de Inom, em Israel, né? Vale de Inom, que jogava aquele lixão lá e queimava aquilo ali como se um monte de montura desprezível. Desprezível. Então a palavra lançar aqui, eu não vejo nenhum comprimento que ligue ela ao batismo. É difícil contextualizar isso, né, pastor? Não tem, né? Embora alguns podem até nos achar louco, dizer, eles querem ligar a coisa que não tem. Mas se você realmente quer provar a ideia de batismo com fogo como condenação, faça essa análise que nós estamos fazendo aqui. Verdade. E traga para nós a ideia de que existe outro texto na Bíblia em relação à palavra condenação, levando essa palavra batismo. Exatamente. Nenhum contexto da Bíblia você vai achar mais isso. Não acha? Não. Tem como. Toda palavra quando diz condenação eterna é lançar. Lançar aqui, ó. Lançar nas trevas exteriores. Apocalipse, você já acabou de ler aí. Será lançado aonde? No lago de fogo. Lago de fogo e enxofre. Verdade. Né? Aí vem, pastor, agora, vem aquela grande questão agora. A grande questão é essa: esse batismo de fogo, porque eles não aceitam que nesse batismo com o Espírito Santo e fogo, eles não, muito deu a entender na pesquisa que eu fiz que não aceitam esse fogo, sabe, pastor? Não aceitam. O que seria, pastor? O que poderia ser esse fogo, né? Muitos perguntam o que seria esse fogo nesse batismo. Seria, eu vim me perguntar, seria um segundo batismo? O primeiro seria o batismo com o Espírito Santo, e depois teria um segundo batismo que o Espírito Santo faria? Né? O que seria? Não vejo desta forma. Não vejo dessa forma porque é o seguinte, podemos olhar aqui dentro de um contexto bibliológico. A palavra fogo, ela tem relação no capítulo 12 de Lucas, do versículo 49, com a verdade. A verdade, exatamente. Com a verdade. E João, capítulo 15, né, que diz lá que o Espírito, quando fosse enviado, né, o chamado também de Espírito da verdade. Espírito da verdade. Né? Trazendo o homem, né, uma nova modificação. Esse homem batizado nesse Espírito, né? Nesse Espírito, com esse Espírito, ele traz nele mudança. Com certeza. Genuína. Né? Verdade. Mudança genuína. Porque o batismo de João era o quê? Para arrependimento. Era mudança de mente. Mas o que o Espírito faz, ele não só muda a mente do homem, ele traz a mudança também de atitude. O que o homem poderia ser em relação ao começo do que foi feito lá no Éden, em relação ao primeiro pecado, o que levou à queda do homem? Não foi a mentira? A mentira, verdade. Não foi a mentira? Verdade. Então, quer dizer, a mentira em dizer que Deus estava mentindo, que a serpente disse para o homem e a mulher, que Deus estava mentindo, que aquela árvore ali não o mataria, ou seja, não levaria ele à morte, porque eles seriam semelhantes a Deus. E o Espírito traz um conteúdo da verdade.
Na verdade. Né? Então este fogo ele tem uma amplitude, não só a verdade, mas eu creio na manifestação dele dentro do homem, né? Como o candelabro do tabernáculo. É verdade, mesmo assim. Como candelabro, porque se você analisar, Paulo fala de 2 Coríntios capítulo 5, ele nos compara com um tabernáculo. Abra aí 2 Coríntios capítulo 5. Ele traz toda a alusão de nossa vida cotidiana, o homem que serve a Deus, como prefigurando o tabernáculo. 2 Coríntios capítulo 5. É o versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Porque sabemos que se a casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos e desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Aí. Mas o versículo 1 já deu claramente dizer que Paulo compara a nossa vida com o tabernáculo. E que se formos olhar o tabernáculo do Antigo Testamento, o que existia dentro do lugar santo que é comparado à alma humana? Verdade. A mesa dos pães, né? O candelabro. E o altar de incenso. Verdade. O altar de incenso. O candelabro com quantas pontas? Com quantos pavios? São 7, né? 7 pavios. 7. E quando a Bíblia fala a relação ao Espírito Santo, revela ele como 7 Espíritos de Deus. Verdade. Né? E se formos olhar ainda neste parâmetro do que é este Espírito de Deus, como 7, lá no capítulo 11 de Isaías, revela ele 7 Espíritos de Deus. Espírito do Senhor, né? Espírito de sabedoria, né? Tudo isso ele veio trazer para o homem, né? Como grande benefício. Agora, por que dizer que todo esse conteúdo de fogo se revela sempre para o lado da malignidade? É difícil. É difícil acreditar no negócio desse. Eu mesmo não acredito, pastor. Então, quando diz que Deus, nosso Deus é fogo consumidor, Deus é maligno. Isso é verdade. Deus é maligno? Tem. As pessoas que acreditam dessa forma têm que parar e analisar bem a Escritura e não afirmar, né? Não ter essa afirmativa de que sempre é o lado mal o fogo. Não, ele está subdividido dentro das Escrituras como aquilo que é como fonte benéfica e como fonte maléfica. Verdade. A fonte maléfica é bem clara em dizer que ela vem como aquilo que vem para destruir. A árvore lançada no fogo. Isso é verdade. Uma árvore lançada, ela está sendo emergida? Não. Sendo lançada. Lançada é o mesmo que jogar. É verdade. Né? Não. Se formos olhar dentro desta gramática, a gramática ela nos dá esse parâmetro. O grande erro de muita gente é a ideia de formar um contexto sem olhar a gramática. Muita gente errando sem olhar a gramática. Muita gente errando. E aí forma doutrinas muitas vezes erradas. E tem se formado, viu? Tem se formado. Tem se formado pessoas aí que acreditam, a gente respeita de toda forma, né? Cada um, né, pastor? Mas a gente estamos aqui para mostrar essa verdade como fogo, né? Essa verdade ela tem que arder na nossa vida como fogo, é a verdade, né? Ela é... Por quê? Porque o fogo, ele traz essa característica de purificação, né? E a verdade é isso, né? A verdade ela purifica o homem, né? Traz no homem essa purificação. E tem muitos que já tem adotado isso aí como algo na sua vida que de afirmar com propriedade que não há possibilidade do Espírito Santo ter um fogo. Que não há. Irmãos, é inacreditável. Se o próprio Espírito revelado em Apocalipse, ele apresenta como 7 tochas de fogo. É tocha de fogo. E agora, quando ele desce, ele não apresenta com essa característica de fogo. É alguém que perde essa chama
Na descida perde, talvez vou até ironizar aqui agora, diante do vento que é veemente, impetuoso, a chama, essa Apagou. apagou. Apagou, é difícil mesmo, é verdade. Que é impossível, agora quer dizer que, mas toda a prova, mas lá no capítulo de Atos 2, ali não é uma afirmativa que é o fogo, é como. E alguém pega essa ideia para dizer que é como. Eu vi muitos pegando essa ideia. Para dizer que não é uma afirmativa, não é como que de fogo. Então eu quero abrir aqui em Atos 2, dentro do grego, vamos ver aqui. Você abra em Mateus 3, desde o versículo... Atos 2, né? É o versículo... Atos capítulo 2, né? Atos 2, do versículo 3, diz: E apareceram a eles distribuídas línguas como de fogo, e passou sobre cada um deles. Este como de fogo anularia a ideia de que o Espírito Santo tem fogo? Não, de forma alguma. De forma alguma. Como de fogo tem uma semelhança de fogo. Não, e outra coisa, quem está narrando aqui, ele poderia... Quem foi que escreveu Atos? Lucas. Lucas poderia usar uma afirmativa, línguas de fogo? De forma alguma. É aí que está o problema. Verdade. Porque temos que olhar a voz do narrador. Quem narrou esse fato não foi um dos discípulos presentes no dia de Pentecostes. É verdade. Como que podemos agora afirmar que aquilo que ocorreu no dia de Pentecostes não é genuíno? Então ele usou da maneira possível a linguagem que poderia ser compreensível. Da mesma forma que ele, quando ele narrou lá em Lucas, que os fariseus vinham para ele, não, que João falou para a multidão, né? Multidão. Ele falou para a multidão. Aí muitos pegam aquilo lá e dizem que, tá vendo que João falou para a multidão, para todos que estavam ali, né? Porque como o senhor falou, pastor, ele foi investigativo, né? Ele pegou fatos, pessoas, testemunhas que falaram, né? Que viram, que presenciaram aquilo ali, né? Então temos que realmente olhar ter esse ponto de vista, né, pastor? Da questão A maneira que passaram para ele é o verdade. que ele narrou. Se alguém disse que, olha, nós vimos lá algo posando na cabeça do irmão, algo com de fogo. Como de fogo, é verdade. Ele vai escrever aquilo que estava falando para ele. É verdade. Mas se alguém disser, eu vi lá fogo posando na cabeça dos irmãos, ele estaria escrevendo aquilo. Não é verdade. Era esta uma argumentação deste autor aqui. É verdade. Mas vamos lá, vamos ver. Se esse fogo é um fogo benéfico, se esse fogo purifica o homem, se esse fogo limpa o homem, assim como o ouro é purificado no fogo, por que não querer esse fogo na vida? Por que essa implicância dizendo que o Espírito Santo não vem como um fogo? Por quê, pastor? Não é verdade? Talvez porque... Tá com medo de ser consumido? Porque o análise que se faz acerca disso não é minucioso. Minucioso é verdade. Quando se fizer minuciosamente os detalhes daquilo que está escrito, isso é muito vai bom. entender. Vai entender, é verdade. Que o fogo não é caracterizado neste texto de Mateus e de Marcos e de Lucas. Em relação ao batismo com o Espírito Santo e fogo como algo mal. Com algo mal, né, pastor? Não é verdade. Quer ver uma coisa? Vamos ler aí o 3, 11, o 10, 11 e 12. Mateus. Leia o 11 e dá uma pausa. Vê? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento.
mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui fala com fogo, né? Nessa. Agora eu pergunto, quando ele diz, eu vos batizo com água, ele está dizendo isso para os fariseus e saduceus? Não. De maneira alguma, de modo algum, ele está dizendo isto para os fariseus e para os saduceus. De maneira alguma. Agora veja o versículo 10. Olha o que ele fala para os fariseus aí. O versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Como entender isso aí? Lendo o versículo 8, pela qual ele fala com quem? Os fariseus, gente. O versículo 8 ele está falando disso aí. Leia o versículo 8. 7 e 8. E vendo ele, pois, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eles vinham ao batismo para ser batizados? Eles vinham ao batismo. Para observar e reprovar. Reprovar. Trazer uma reprovação, né? Verdade. Reprovar. Diferente ali, como nós disse, dos soldados e dos publicanos, né, e da multidão, de muita multidão que iam ali para ser batizados. Isso aqui vinham ao batismo, né? E lá narra que eles vinham para ser batizados. Então aí ele diz o seguinte, que produz o quê? Fruto. Produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele está dizendo, vocês têm que produzir fruto digno de arrependimento. Agora, quando isso não acontece, olha o versículo 10 do que ele está dizendo para os fariseus, novamente. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E quando ele diz, e pois agora, ele está dizendo que aquilo que os fariseus estavam fazendo em reprovação e não aderindo ao arrependimento, o machado, ou seja, estava já posto já. Posto, é verdade. Quer dizer, a sentença em relação a vocês já chegou. Já chegou, é verdade. Já chegou. Já estava à porta mesmo, né? Estava à porta. Então, vocês estão direcionados ao quê? Diante dessa dureza do coração de vocês, está posto o machado na raiz desta árvore de vocês, né? Que se enraigou nessa ortodoxia e pela qual não reconhece o verdadeiro papel divino, que na qual deu a João para que anunciasse esse batismo com a chegada do reino. É verdade. Né? E quando Nazé, pastor, também, quando o João está falando aqui no versículo 11, do capítulo 3 de Mateus, ele está falando para quem estava sendo batizado, né? Não é verdade? No versículo 11. Ele está falando para as pessoas que estavam dizendo assim, ó, eu estou batizando, né? Eu estou batizando vocês, eu vos batizo com água, né? Para quem? Era os fariseus que estavam reprovando? Não. Era quem tinha o arrependimento. Que estava dentro da água com ele. Com ele. É isso que temos que entender. Ele estava dizendo para eles, ó, eu batizo com água, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo, e aqui no texto aqui fala com fogo, e fogo, né? Eu vos batizará com o Espírito Santo e fogo, né? Aí vamos tirar completamente isso que a pessoa chama de contexto, que é só um versículo anterior, posterior, né? Que um contexto, na verdade, envolve toda a história, né? Todo o capítulo, né? Toda a história ali, onde se narra, tem uma narrativa da história. E o que acontece? E aqui, não podemos, no meu ponto de vista, ver isso aqui, que não podemos assemelhar isso aqui com essa árvore que é lançada nesse fogo que é maléfico. Não, porque eu vejo, aí que eu falo, eu vejo sempre um hiato nessa expressão. Que é a pausa da conversa de João para com os fariseus e agora fala com aqueles que estão sendo batizados. Dentro do versículo está apontando isso. Está mostrando aí, ó. Os fariseus, ele chama-se de árvore que está sendo posta o machado à raiz da árvore e lançada no fogo. Mas os que estão sendo
descendo as águas, ele diz, eu vos batizo. Exatamente. Ele não estava falando isso para os fariseus, que estavam Agora ali como é para que reprovar. pode? Justamente. Agora como é que pode alguém que ele oferece o batismo de água e agora ele vai oferecer um outro batismo que vai vir com a característica dupla. Quer dizer, ele vai vir que no mesmo batismo vai batizar com o Espírito Santo e vai lançar no fogo. Isso é contraditório. Quer dizer, vai já lançar no fogo eterno. Não, isso é muito contraditório, né, pastor? É muito contraditório isso, né? Você vê, né? É um versículo que ele precisa, como o pastor falou aqui, minuciosamente ser analisado. Todo, não é só a questão do contexto, de ter a ideia, como nós falamos no vídeo anterior, pegar a ideia de contexto, só um versículo anterior ou posterior, não, de forma alguma. É analisar os evangelhos, o evangelho de Mateus, Lucas e João, que fala a respeito desse batismo. São praticamente os 4 evangelhos falam do batismo. Fala do batismo. Então, mas onde fala com fogo é só Mateus, Lucas e João, não é isso? É Mateus e Lucas. Mateus e Lucas que fala com fogo. É questão de analisar. E outra coisa, é tão sério isso aí, porque até inclusive eu conversei com o presbítero Maverel, porque quando você pega essa expressão batizará com o Espírito Santo e fogo, no texto majoritário do grego, no texto de Mateus 3,11, majoritário no grego, você não encontra a expressão fogo. Mas aí quando traz para o texto recéptio, né? Que é o texto chamado texto recebido, que é a tradução que alguns tradutores pegou, né? De Lucas e enxertou nas próprias cópias, nas outras cópias, né? Dizendo que é porque quando Lucas narra, os copistas dizem, se Lucas está narrando isso aqui, então vamos enxertar em Mateus. Mas por que não enxertaram em Marcos? É um negócio incrível, né? Mas e olhando, quem sabe até o que pensavam esses copistas em relação a esse contexto de que alguns 70% do que pensam hoje. É verdade. Isso é a grande questão, né? É verdade. Porque verdadeiramente